Previsões da semana de 18 a 24 de novembro. Uma semana bastante intensa, com alguns eventos bastante imprevisíveis. É o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Essa é uma semana um tanto quanto intensa, nós já passamos pela lua cheia da semana passada, então a gente já começa a sentir as coisas dando uma acalmada, uma tranquilizada, porém começamos a semana com o Sol fazendo oposição exata com Urano retrógrado no signo de Touro. Vale lembrar que na lua cheia nós tivemos a lua conjunta com Urano retrógrado em Touro também. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre a lua cheia, se você quiser dar uma assistidinha, é interessante, porque vem falar sobre o que a gente está tomando consciência ao longo dessa semana, é um vídeo bastante importante. E sempre que a gente tem uma oposição de Sol com Urano, a gente tem aí um quê de imprevisibilidade, a gente tem aí um quê de que as coisas elas podem vir para o plano da consciência, coisas que a gente não imaginava e elas chegam pedindo mudanças, pedindo revolução, pedindo renovação. Então já começamos a segunda-feira com essa oposição de Sol em Escorpião com Urano retrógrado em Touro, pedindo que você olhe para a sua vida e reflita: o que eu preciso mudar? O que eu preciso revolucionar? Quais são os padrões de comportamento, atitudes que já são obsoletos, que não dá mais para levar adiante? É importante a gente entender que quando a gente tem um posicionamento como esse, as nossas insatisfações elas ficam um pouco mais acentuadas. Isso é importante porque são essas insatisfações que vão também nos conduzir a um processo de mudança. Se você abafa isso, coloca para debaixo do tapete e finge que não existe, a médio e longo prazo você vai sentir essa insatisfação, essa frustração das coisas continuarem da mesma forma, crescer e aumentar. Então isso vai gerar uma intensificação de processos, o que na maior parte das vezes, quando a gente fala de Urano, a vida acaba trazendo situações e experiências que vão nos tirar daquela zona de conforto e vão nos conduzir a uma mudança meio que a forceps, né? Então você acaba não tendo muita escolha, a coisa acaba acontecendo. Pode ser que para algumas pessoas isso já esteja acontecendo essa semana, né? Situações que você já vem carregando há muito tempo, que você vem postergando, não quer olhar, essa semana elas acabam pipocando e você acaba tendo que fazer uma escolha assim de mudar ou mudar, não ter escolha, né? Então, vamos olhar um pouquinho, se você está numa situação contrária, se você está se sentindo insatisfeito com alguma situação na sua vida, esse é o momento de você fazer uma mudança, esse é o momento de você se abrir para o novo, não resista. Quanto mais a gente resiste, quando estamos aí vivenciando um trânsito de Urano, mais a gente acaba sofrendo, né? Então, abrir a nossa percepção, porque muitas vezes aquela situação que ela já não está tão legal ali na nossa vida, às vezes ela pode até gerar um desconforto ali no primeiro momento, quando a gente se posiciona de uma maneira mais, né, mais forte ali dentro de um relacionamento para demonstrar as nossas necessidades, para chegar num consenso, num acordo, não só num relacionamento afetivo conjugal, mas dentro de uma relação profissional, dentro de uma questão familiar, dentro de um assunto que você esteja vivendo em relação à sua própria vida, uma mudança de padrão. Então, a gente, quando abre esse espaço para que essa mudança aconteça, pode ser um pouco desconfortável no primeiro momento, porque a gente tem realmente que fazer uma renovação e entrar em contato com algo novo que a gente não esperava ou algo que a gente não queria ali naquele momento, mas a longo prazo a gente vai olhar para trás, vai olhar e falar assim: nossa, que bom que eu vivi aquilo, que bom que eu me coloquei e me movi nessa direção para viver essa revolução, né? Porque daí a gente vai colher os frutos doces e saudáveis lá na frente de processos que a gente começou a vivenciar agora, tá bom? Então, tenha fé, tenha confiança, não tente ficar querendo controlar tudo, relaxa, abre espaço para que o novo chegue na sua vida, tá? Por mais desafiador e desconfortável que isso possa parecer. Na quarta-feira, então na segunda-feira, nós temos esse trânsito, pulamos terça-feira, não temos nenhum trânsito tão intenso assim. E na quarta-feira, na verdade, antes disso, ainda na segunda-feira, a gente tem
Marte em Leão em harmonia com os nodos lunares. Então a gente tem Marte em Leão fazendo aí um trígono com o nó do Sul no signo de Áries e um sextil com o nó do Sul, não, desculpa, gente. Marte em Leão fazendo um trígono com o nó do Norte no signo de Áries e um sextil com o nó do Sul no signo de Libra. Então esse é um aspecto interessante, levando em consideração que Marte é o primeiro regente do signo de Escorpião, onde nós temos aí o Sol em trânsito fazendo oposição com Urano, o que chama para uma afirmação da nossa individualidade em relação à nossa vida, ou seja, a gente começa a olhar de fato para o que a gente precisa fazer para fortalecer a nossa autoconfiança e agir a partir dessa autoconfiança, se posicionando com coragem, com valentia, com assertividade. Nó do Norte no signo de Áries, coragem para que você possa ser você mesmo, coragem para enfrentar os seus conflitos, coragem, valentia para enfrentar os seus desafios. A vida não é 100% mar de rosas, né, gente? Se a gente for viver a partir dessa idealização fantasiosa, a gente vai se frustrar com certeza. Mas se a gente tiver disposição para encarar os desafios e se posicionar com coragem, isso é o mais importante. E esse Marte também faz um sextil com o nó do Sul no signo de Libra, mostrando que esse processo de afirmação vai auxiliar com que você encerre relacionamentos que sejam tóxicos, destrutivos para você, vínculos de parceria, de sociedade, relações que de alguma forma já não estão fazendo mais bem para você e precisam passar por um processo de encerramento. Esse é o momento de você fortalecer a sua autonomia, se conectar com a sua autonomia. Autonomia para você ir na direção dos seus objetivos, para você conquistar aquilo que você deseja, para você ter sucesso a partir da sua ação, a partir de si mesmo. Você é um ser criativo, você pode criar a realidade que você deseja, mas primeiramente você precisa confiar muito em você. E às vezes a gente precisa sim de constância, de perseverança, de dedicação, de disciplina. Essa é uma informação que vem clareando ao longo dessa semana, né? A gente teve aí a lua cheia no signo de Touro na semana passada, e toda lua cheia ela vem trazendo consciência, e essa consciência, ela se aclara essa semana, depois de alguns dias que a lua cheia aconteceu, as fichas começam a cair, e realmente é o momento para a gente trazer sustentação para que essas mudanças possam se fazer reais, né? Para que essas revoluções e essas renovações se façam reais na nossa vida. Então tenha força, tenha coragem para viver esse processo que é tão rico, né? Lá na frente, mais uma vez, você vai olhar para trás e você vai falar, caramba, que legal, cara, que eu passei por isso. E na quarta-feira, dia 20 do 11, a gente tem Mercúrio em trígono com Quíron no signo de Áries. Então esse aspecto traz um convite à cura através da comunicação. Mercúrio em Sagitário deseja expandir horizontes e compartilhar verdades, enquanto Quíron em Áries nos encoraja a enfrentar nossas feridas. Conversas sinceras e desabafos podem ser extremamente transformadores. Lembrando que o que a gente vai trazer essa semana, nós vamos, de alguma forma, retomar essa situação durante a fase de retrogradação de Mercúrio. Eu quero até dar uma olhadinha aqui no meu sisteminha de astrologia, porque Mercúrio retrograda, gente, no dia 25 de novembro. Então ele vai mais uma vez fazer essa oposição com Quíron, desculpa, oposição não, esse trígono que é um aspecto de fluência e harmonia com Quíron, no dia 1º de dezembro. Então, o que a gente está vivendo agora, isso que a gente vai entrar em contato em relação a essa comunicação que vai trazer à tona as nossas inseguranças, as nossas vulnerabilidades. Então, se dentro de um relacionamento, se dentro de uma relação profissional, se na sua vida você precisa comunicar algo para alguém, no sentido de demonstrar onde você se sente inseguro, onde você se sente insegura em tomar uma decisão, em agir frente a alguma situação, esse é o momento para você ter essa conversa, esse é o momento para você iniciar esse processo, porque em 1º de dezembro Mercúrio vai, já no movimento retrógrado, fazer mais uma vez esse trígono com Quíron. Então a gente vai estar aí já vivendo um processo mais resolutivo, olhando para mais uma vez essa questão que a gente toma essa semana, que a gente entra em contato essa semana, para que depois que Mercúrio sair da retrogradação, ele vai fazer um último trígono com Quíron de novo no dia 31 de dezembro, tá? Então é um trânsito que acontece em 3 etapas. Esses assuntos que nós acessamos essa semana em relação
a expressão desse lugar, onde a gente de alguma forma precisa encontrar um caminho para a gente entender qual direção a gente precisa tomar, o que vai nos trazer essa liberdade, o que vai nos permitir aventurar frente a esse novo universo que se apresenta na nossa frente nesse momento. Então, momento interessante para isso, lembrando que isso acontece em 3 etapas, essa semana, dia 1º de dezembro e o encerramento no dia 31 de dezembro, tá? Então, esse processo, essa tomada de consciência sobre os caminhos que precisamos percorrer para que a gente possa expandir, crescer, prosperar, ter sucesso na nossa vida, se dá em 3 etapas, tá bom? Então fique atento a isso, é uma semana realmente aí para a gente trabalhar esse campo e expressar realmente aí com honestidade aquilo que de alguma forma nos gera desconforto, aquilo que de alguma forma nos gera uma sensação de frustração, porque quando a gente é honesto com o outro, quando a gente é honesto também com a gente mesmo, a gente encontra caminhos para a resolução dos nossos problemas. Agora, se a gente tampa o sol com a peneira e finge que nada está acontecendo, a gente acaba ficando ali estagnado e paralisado, né? E daí nada muda, né, gente? No dia 21, quinta-feira, o Sol ingressa no signo de Sagitário, então começando aí a temporada sagitariana, e o ingresso do Sol no signo de Sagitário muda um pouquinho a frequência desse mês tão intenso que a gente teve com o Sol no signo de Escorpião. Então, em Escorpião a gente foi nas profundezas, entendeu quais são as nossas dores, entendeu quais são as questões que precisam passar por um processo de regeneração, morte, renascimento, e a partir de todos esses aprendizados que nós vivenciamos ao longo do mês escorpiano, nós iniciamos um processo de entender o que a gente pode fazer para expandir, para crescer, para ir na direção de novos horizontes. A gente adquiriu uma sabedoria a partir dessas vivências intensas e agora a gente tem a oportunidade de olhar para horizontes que vão nos conduzir a esse crescimento e a essa expansão. Então, o que você precisa fazer para se sentir mais livre, para se sentir mais liberto, para você sentir que você tem espaço para ser você de forma autêntica, de forma original, ser você, mudar talvez até os seus objetivos, talvez seja um momento onde você comece a refletir, nossa cara, eu atirei a flecha para aquele lugar, mas não está fazendo mais tanto sentido, eu quero atirar minha flecha para outro lugar, eu quero seguir esse caminho. Sagitário é um signo mutável, um signo de fogo mutável. Ele nos ensina que a gente pode sim mudar a nossa direção, que o que importa é o caminho percorrido e não o objetivo em si, tá bom? Então a gente vai começar essa energia bastante intensa agora. Temos a alunação, o início da alunação de Sagitário daqui a um pouco mais de 7 dias, né? Então, realmente é um período onde a gente vai nutrir muito essa nova etapa da vida, né? Esse lugar onde a gente pode também trabalhar o nosso otimismo, a nossa fé. No que você acredita? Você acredita em você? Esse é o momento para você trabalhar muito a sua fé, a fé em si mesmo. E na quinta-feira nós temos a Vênus em Capricórnio fazendo um sextil com Saturno no signo de Peixes. Bom, sempre que a gente fala de Vênus em Capricórnio, a gente está falando de compromisso, disciplina, dedicação, estrutura na forma como a gente se relaciona com o outro, como a gente lida com a matéria, com as nossas finanças, com os nossos recursos. E quando a gente tem esse aspecto de harmonia com Saturno, que nesse momento está em trânsito retrógrado pelo signo de Peixes, a gente tem ali um lugar de entender quais são os compromissos que a gente precisa estabelecer para que os nossos ideais que são construídos em parceria com o outro, eles se tornem reais. Então, é uma semana para a gente fortalecer vínculos, para a gente ressignificar alguns acordos na senda dos nossos relacionamentos, para a gente fortalecer esses acordos, elaborar, revisar, entender onde a gente deseja chegar junto e o que desejamos construir em parceria com o outro. É um momento para a gente fortalecer esse vínculo, né? Levando em consideração uma semana de tanta mudança, de tanta elucidação, uma semana onde já falei um pouquinho aqui sobre a energia de Mercúrio, que faz o primeiro trígono com Quirón no signo de Áries, trazendo a possibilidade de a gente ser honesto com o outro, expressar a nossa verdade, aceitar também, acolher a realidade, a verdade que o outro expressa e encontrar um caminho de equilíbrio, de harmonia na relação com o outro.
é um momento para a gente ser muito prático, muito objetivo. Talvez seja aí uma semana interessante para você fazer o seu planejamento para o próximo ano, o planejamento de casal, o planejamento familiar. Tudo isso é muito bem-vindo dentro desse aspecto de harmonia de Vênus com Saturno. E no dia 22 de novembro nós temos a Lua minguante, o início da fase minguante da Lua que acontece no signo de Capricórnio, encerrando o ciclo da alunação escorpiana, que começou no dia 13 de novembro, uma alunação que trouxe a necessidade de renovação, de renascimento, de transcendência, de mudança, de ruptura, onde muita coisa veio para o plano da consciência, muitas situações que a gente não esperava, situações imprevisíveis chegaram para a gente ter que enfrentar, para a gente ter que lidar e encontrar um caminho de conexão com o novo, com uma nova realidade na nossa vida. Então, essa lua minguante no signo de Capricórnio vem falando sobre a necessidade de minguar aqueles padrões, aquelas estruturas que já não servem mais na nossa vida. Então, faço uma pergunta para você: quais são os projetos que ainda possuem propósito, que ainda tem estrutura, que você ainda quer tocar na sua vida a partir dessa míngua da lua em Capricórnio? E quais são os projetos que já não fazem mais sentido? Quais são as coisas na sua vida que já não fazem mais sentido e que você precisa deixar para trás para abrir esse espaço, para direcionar a sua atenção para aquilo que de fato é importante? Porque se a gente tem um monte de coisa ali que a gente dedica a nossa atenção, a gente está direcionando energia muitas vezes de uma forma pouco inteligente. Então, se a gente encontra um espaço de reconhecer com honestidade e verdade o que a gente dá conta e onde a gente deseja direcionar a nossa atenção, fica muito mais fácil a gente realizar aquilo que a gente deseja realizar. Então fica a dica aí a partir dessa míngua da Lua em Capricórnio, lembrando que o Sol já entrou no signo de Sagitário, trazendo a possibilidade de a gente se conectar com um futuro próximo, onde você deseja chegar, onde você deseja atirar a sua flecha nesse momento. Que seja aí uma semana incrível para você, uma semana de muita paz, de muita realização. Lembrando que sim, é um momento de renovação, é um momento de revolução. Então esteja aberto, esteja aberta para viver esse processo na sua vida nesse momento. Não resista, olhe sim para suas insatisfações com coragem, com amor, com respeito e com carinho, entendendo e respeitando também os seus limites dentro desse processo. As mudanças, elas não acontecem assim da noite para o dia. Muitas vezes a gente precisa assim de paciência, dedicação, constância e disciplina para que essas mudanças aconteçam. Comunique as suas inseguranças, não tenha medo de comunicar as suas vulnerabilidades. Muitas vezes a tendência a querer dar conta de tudo sozinho faz com que a gente coloque os pés pelas mãos, a carroça nas frente dos bois, se sabote. Então uma comunicação honesta que aponte: olha, tá difícil, eu não sei para onde seguir, você pode me ajudar com isso? O que você pode me ajudar a clarear? Pode sim abrir um campo de percepção para você mudar alguns paradigmas e entender qual caminho seguir nesse momento, né? Então, lembrando, né, finalizando, resuminho aí da semana: Lua minguante no signo de Capricórnio, deixar aí aquilo que não serve mais para focar naquilo que realmente é importante, mas principalmente de forma bastante prática, de forma muito objetiva, traçar planos, traçar metas e estruturar realmente aí aquelas relações que de fato vão auxiliar você a crescer, vão auxiliar você a se desenvolver. Atenção bem focada também nas finanças, nos recursos materiais, ordem nesse setor, porque isso vai ser extremamente importante aí no fechamento do ano de 2024. Um forte abraço para você. Se você deseja iniciar um processo psicoanalítico na linha da psicologia analítica, um trabalho muito profundo que eu ofereço, onde eu trago também a abordagem da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica, num trabalho recorrente, que pode ser semanal ou quinzenal, um trabalho que ele é muito profundo e muito acelerado, já que eu trago outras ferramentas que vão dando sustentação aí dentro desse processo, que não só a psicoterapia. E para você que deseja fazer uma análise astrológica de mapa de nascimento, revolução solar, sinastria de casal, planejamento astrológico, também faço os atendimentos isolados em astrologia. E para o próximo ano tem novidade aí, curso de astrologia para quem tem interesse em aprender um pouco mais de astrologia. Já já tem mais informações aqui no canal. Um forte abraço e uma ótima semana para você. Namastê!